Você sabia que nos tempos bíblicos as pessoas usavam pedras para se limpar depois de ir ao banheiro? E isso não é nem de longe o mais nojento que você vai descobrir hoje. Prepare seu estômago, porque o que vem por aí vai fazer você agradecer por viver no século 21. Bem-vindos aos Segredos Nojentos da Bíblia, onde revelamos os fatos mais nojentos da Bíblia. Hoje vamos explorar 9 práticas de higiene dos tempos bíblicos que são tão repugnantes que você não vai acreditar que eram normais. E atenção! O item número 7 é tão perturbador que recomendo não assistir se você acabou de comer. 9. Pedras como papel higiênico. Vamos começar com algo que vai fazer você abraçar seu rolo de papel higiênico hoje. Em Deuteronômio 23:13, Deus instrui os israelitas a terem uma pá para cobrir seus excrementos quando estivessem acampados. Mas o que a Bíblia não menciona diretamente é como as pessoas se limpavam. Arqueólogos descobriram em antigas latrinas romanas e judaicas pequenas pedras lisas, chamadas de pessoi, em grego. Estas pedras eram cuidadosamente selecionadas, polidas pelo uso repetido e compartilhadas entre várias pessoas. Imagine só! Você terminava suas necessidades e usava uma pedra que já havia sido usada por dezenas de outras pessoas. Em escavações em Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram encontrados, arqueólogos encontraram pilhas dessas pedras higiênicas perto das latrinas comunitárias. Algumas pessoas mais ricas usavam esponjas marinhas presas em varas. Mas após o uso, essas esponjas eram simplesmente mergulhadas em um balde de água salgada ou vinagre para a próxima pessoa usar. Nem preciso dizer o quão anti-higiênico isso era. 8. Banhos anuais. Agora prepare-se para algo que vai fazer você querer tomar um banho imediatamente. Enquanto hoje tomamos banho diariamente, nos tempos bíblicos isso era um luxo raro. A maioria das pessoas comuns tomava banho completo apenas uma vez por ano, geralmente antes da Páscoa. O problema não era apenas cultural. Era logístico. A água era escassa e precisava ser carregada de poços distantes. Aquecer água suficiente para um banho requeria muito combustível, que também era escasso. Em 2 Samuel 11:2, vemos Davi observando Batseba tomando banho, o que indica que isso era um evento tão raro que chamava atenção. As pessoas tentavam mascarar o odor corporal com óleos perfumados e incenso, mas imaginem o cheiro em uma sinagoga lotada no verão. Os rituais de purificação mencionados em Levítico geralmente envolviam apenas lavar mãos e pés. O conceito de higiene pessoal diária simplesmente não existia. Estudos de múmias egípcias do mesmo período mostram infestações massivas de piolhos e parasitas, indicando que essa falta de banhos regulares era comum em todo o Oriente Médio. A urina como branqueador. Este próximo fato vai fazer você pensar 2 vezes antes de reclamar do cheiro de água sanitária. Nos tempos bíblicos, a urina humana era um produto valioso, especialmente para lavadeiras. Em Malaquias 3:2, há uma referência a sabão de lavadeiros, mas o que o texto não especifica é que um dos principais ingredientes era urina fermentada. A urina contém amônia, que é um poderoso agente de limpeza. Lavadeiras profissionais, chamadas de fulones em latim, coletavam urina em grandes potes colocados nas esquinas das ruas. As pessoas eram encorajadas a urinar nestes potes públicos. A urina era então deixada fermentar por semanas até desenvolver alto teor de amônia. Os trabalhadores literalmente pisavam nas roupas mergulhadas em urina para remover manchas e branquear tecidos. Em Jerusalém, havia uma área inteira dedicada a esta indústria, localizada fora dos muros da cidade devido ao cheiro insuportável. Os romanos até taxavam a coleta de urina, mostrando o quão lucrativo era este negócio nojento. Curiosamente, as roupas dos sacerdotes do templo, que precisavam ser impecavelmente brancas conforme Êxodo 28, provavelmente passavam por este processo. 5. Saliva como remédio. Prepare-se para nunca mais ver cuspe da mesma forma. Em Marcos 7:33 e João 9:6, vemos Jesus usando saliva para curar pessoas, colocando cuspe nos ouvidos de um surdo e fazendo lama com saliva para curar um cego. Isso não era apenas um milagre divino,
mas refletia uma crença médica comum da época. A saliva era considerada uma substância medicinal poderosa. Médicos antigos acreditavam que a saliva, especialmente a saliva em jejum, antes de comer qualquer coisa, tinha propriedades curativas. Plínio, o Velho, um historiador romano contemporâneo dos apóstolos, escreveu extensivamente sobre os usos medicinais da saliva. As pessoas usavam saliva para tratar infecções de pele, mordidas de animais e até problemas oculares. Mães aplicavam sua própria saliva em feridas de seus filhos. Em algumas comunidades judaicas, acreditava-se que a saliva de um primogênito tinha poderes especiais de cura. O Talmud babilônico menciona o uso de saliva para tratar inflamações e dores. Além disso, cuspir era visto como uma forma de expulsar maus espíritos, o que explica por que algumas curas de Jesus envolviam este elemento aparentemente nojento. 4. Esterco como combustível. Se você acha que acender uma churrasqueira com carvão é trabalhoso, espere até ouvir sobre o combustível favorito dos tempos bíblicos. Em Ezequiel 4, 12 e 15, Deus inicialmente ordena que o profeta cozinhe seu pão sobre fezes humanas como um símbolo do julgamento vindouro. Quando Ezequiel protesta, Deus permite que ele use esterco de vaca em vez disso. Mas por que essa ordem chocante? Porque usar esterco como combustível era extremamente comum. Em regiões onde madeira era escassa, esterco seco de animais era o principal combustível para cozinhar e aquecer. Mulheres e crianças passavam horas coletando e secando esterco de camelos, vacas e ovelhas. O processo era meticuloso. O esterco era misturado com palha, moldado em discos ou tijolos e deixado secar ao sol. Uma família média precisava de centenas desses tijolos de esterco para sobreviver ao inverno. O cheiro durante a queima era, exatamente o que você está imaginando. Arqueólogos encontraram fornos antigos com resíduos de esterco queimado em toda a Palestina. Imagine o sabor que isso dava à comida. Em algumas aldeias beduínas, esta prática continuou até o século XX. 3. Dentes como escovas. A próxima vez que você esquecer sua escova de dentes, agradeça por não viver nos tempos bíblicos. Sem escovas de dentes modernas, as pessoas recorriam a métodos que fariam qualquer dentista desmaiar. O método mais comum era mastigar galhos de árvores específicas até que as fibras se separassem, criando uma espécie de escova primitiva. O problema? Esses galhos frequentemente soltavam farpas que ficavam presas nas gengivas, causando infecções. Árvores como o salvadora pérsica, árvore de miswak, eram preferidas, mas nem sempre disponíveis. Pessoas mais pobres simplesmente usavam os dedos com cinzas ou sal grosso como abrasivo. Outros mastigavam ervas aromáticas para disfarçar o mau hálito. O Talmud menciona o uso de uma mistura de sal, alume e mirra para limpar os dentes. Descobertas arqueológicas mostram que cáries eram extremamente comuns, e muitas pessoas perdiam a maioria dos dentes antes dos 40 anos. Crânios encontrados em túmulos judaicos do primeiro século mostram abscessos dentários graves, indicando infecções crônicas. Em Cantares de Salomão 4:2, dentes brancos e completos são elogiados justamente porque eram raríssimos. 2. Piolhos como companhia constante. Se você acha que ter piolhos é o fim do mundo, imagine viver em uma época em que não ter piolhos era considerado anormal. A praga dos piolhos, em Êxodo 8, 16, 17, era terrível não porque introduziu piolhos no Egito, mas porque os multiplicou a níveis insuportáveis. Piolhos eram tão comuns que as pessoas desenvolveram ferramentas especializadas para lidar com eles. Arqueólogos encontraram pentes de piolho de osso e madeira em quase todas as escavações de habitações antigas. Múmias egípcias mostram infestações maciças, e análises de cabelos preservados de Qumran revelam ovos de piolhos em abundância. Ter piolhos era tão normal que sua ausência podia ser interpretada como sinal de doença grave ou maldição divina. Acreditava-se que até os piolhos abandonavam uma pessoa prestes a morrer. Em algumas culturas, catar piolhos uns dos outros era uma atividade social,
como vemos ainda hoje em alguns primatas. Crianças eram particularmente afetadas, e era comum ver mães passando horas catando piolhos dos filhos. Os sacerdotes do templo raspavam todo o corpo, Levítico 14:8-9, em parte para evitar essas infestações durante o serviço sagrado. 1. Menstruação e isolamento. Este próximo tópico revela o quão diferente era a vida das mulheres nos tempos bíblicos. Levítico 15:19-24 detalha as leis sobre menstruação, declarando que uma mulher menstruada era ritualmente impura por 7 dias. Mas o que isso significava na prática? Mulheres menstruadas não podiam tocar em ninguém, nem em nada sagrado. Qualquer coisa em que se sentassem ou deitassem tornava-se impura. Qualquer pessoa que as tocasse precisava se banhar e ficava impura até o anoitecer. Em algumas comunidades, mulheres menstruadas eram literalmente isoladas em tendas ou quartos separados. Elas usavam trapos que precisavam ser lavados ou queimados. Não existiam produtos higiênicos modernos, então vazamentos eram comuns, aumentando o estigma social. A mulher com fluxo de sangue por 12 anos, Marcos 5:25-34, viveu como pária social por todo esse tempo. Após o período menstrual, mulheres precisavam trazer ofertas ao templo para se purificar. Essas restrições afetavam profundamente a vida social, religiosa e até econômica das mulheres. Curiosamente, algumas dessas práticas persistiram em comunidades judaicas ortodoxas até hoje, embora de forma modificada. 7. O mais nojento. Finalmente chegamos ao item número 7, e eu avisei que este seria o pior de todos. Em 2 Reis 18:27, durante o cerco assírio a Jerusalém, o comandante inimigo Rabsaqué faz uma ameaça terrível, que os habitantes da cidade seriam forçados a comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Isso não era apenas uma ameaça vazia. Era uma realidade documentada em cercos prolongados. Quando cidades ficavam sitiadas por meses ou anos, sem acesso a comida ou água, as pessoas recorriam ao impensável para sobreviver. O historiador judeu Flávio Josefo descreve cenas semelhantes durante o cerco romano a Jerusalém em 70 Depopes de Cristo. Lamentações 4:10 menciona mães cozinhando os próprios filhos durante a fome. Deuteronômio 28:53-57. Descreve essas maldições em detalhes gráficos como consequência da desobediência. Arqueólogos encontraram evidências de canibalismo em algumas cidades antigas sitiadas. O desespero levava pessoas a ferverem couro, comerem ratos e, sim, consumirem seus próprios dejetos para extrair qualquer nutriente restante. O mais perturbador é que isso aconteceu múltiplas vezes na história bíblica, durante os cercos assírios, babilônicos e romanos. Era uma realidade tão conhecida que se tornou uma forma padrão de ameaça militar, como vemos no relato de 2 Reis. Bom, depois de conhecer essas 9 práticas nojentas dos tempos bíblicos, tenho certeza de que você nunca mais vai reclamar de ter que lavar as mãos antes de comer. Desde usar pedras no banheiro, até comer e beber coisas que prefiro nem repetir, os costumes de higiene da antiguidade eram realmente de revirar o estômago. A Bíblia é um livro fascinante que registra não apenas ensinamentos espirituais, mas também a realidade crua da vida cotidiana há milhares de anos. E por mais nojento que seja, conhecer esses fatos nos ajuda a entender melhor o contexto histórico das Escrituras e a apreciar o quanto avançamos em termos de higiene e saúde pública. Se você conseguiu chegar até aqui sem passar mal, você é mais forte do que 90% das pessoas que assistem nossos vídeos. Agora, quero fazer um desafio. Deixe nos comentários qual desses fatos você achou mais nojento. Será que foi o número 7, como eu avisei, ou algum outro te surpreendeu mais? E se você quer continuar descobrindo os segredos mais nojentos e chocantes da Bíblia, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Na próxima semana, vou revelar as 10 doenças mais nojentas mencionadas na Bíblia. E acredite, tem coisa ali que vai fazer esses fatos de hoje parecerem perfume.
Clique aqui no card para assistir nosso último vídeo sobre os rituais mais bizarros do Antigo Testamento. E não esqueça, conhecimento é poder, mesmo quando é nojento. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe, com muita higiene.